Come and fly away with me. 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 Bem-vindo ao 15º episódio da primeira temporada. É bom ter você aqui. Hoje o assunto é um pouco mais demorado, mas é um assunto legal e quero compartilhar com vocês. Talvez isso possa até parecer um clickbait, mas fique tranquilo, pois não é. Vou explicar um pouco sobre como a tecnologia nos últimos 50 anos nos transformou em códigos binários e randômicos, que se adaptam de acordo com a estrutura massiva de nossa sociedade. Sei que às vezes você deve pensar no filme Matrix, e essa comparação é verídica e necessária para expressar todo o nosso comportamento. Afinal, cada ser humano possui um Behavior Score, ou seja, um código, uma digital, o que o faz ser ele único e intransferível. Todo o nosso dia, as 24 horas, estão baseadas em um conjunto de números, desde a hora que acordamos até o momento de dormir. Somos bombardeados por limitações e expressões binárias de 0 a 1. Vou citar alguns exemplos para vocês que demonstram que o seu dia todo é movido por números. Você já acorda pensando no horário que vai chegar ao trabalho, ou seja, você precisa chegar às 8 horas no trabalho, ou iniciar sua jornada de trabalho às 8 horas da manhã. Você precisa tomar 3 gotas de adoçante no café, precisa abastecer 50 litros de gasolina no seu carro, precisa fazer uma reunião de 30 minutos somente, precisa fechar um contrato com 27% de margem de contribuição, precisa comprar um presente de aniversário de até R$100, precisa tomar uma cerveja, no final do dia ou no final da tarde, precisa dormir até 11 horas da noite, para você dormir 8 horas por dia. Como pode notar, sua vida é rodeada pelos números, e agora com a tecnologia você também se transformou em um número sequencial orgânico. E levando isso para o lado corporativo, na sua empresa você também é um número, e não adianta a empresa colocar sofá, escorregador e chamar você para uma cerveja no final do dia, que o que sempre vai importar no final é a sua produção. Porque uma coisa é certa, a empresa vive disso, não existe almoço grátis. E você, gestor, chefe, gerente ou sei lá, é fundamental para manter seu funcionário na empresa. É ele que veste a camisa e todos os dias acorda e representa a sua marca. Uma vez, pessoal, como exemplo aqui vou citar, passei 2 semanas criando um código de Behavior Score automático para a empresa onde eu trabalhava, na multinacional. Na época eu era CLT ainda. O código conseguia analisar na internet pelo e-mail do usuário que era cadastrado com nossos serviços todo o comportamento e de forma preditiva criar formas para antecipar um possível churn, ou seja, cancelamento. Criei isso, pessoal, simplesmente para ajudar, não era meu escopo, era um plus. Faltando um dia para eu entregar esse projeto, meu antigo chefe me ligou quase às 8 horas da noite, literalmente, querendo entender como funcionava o projeto. Neste dia eu estava em uma reunião na minha mesa, mas mesmo assim ele era um daqueles chefes que queria falar na hora. O que eu fiz? Parei a reunião e fui atendê-lo. Parei e fui atender e explicar para ele de uma forma didática como funcionava. Em menos de 5 minutos me ouvindo, de conversa, em menos de 5 minutos de conversa ele me ouvindo, ele soltou a seguinte frase: "Mas isso é coisa de júnior, muita coisa no mercado faz." Imagina, pessoal, um código feito para processar, baseado em click view e analisar por inteligência artificial algoritmos por Python, sendo feita por coisa de júnior. Eu falei, tudo bem. Quando desligou a ligação, simplesmente selecionei a pasta do código, umas 200 páginas de script, e apaguei tudo. Era uma ação que iria mudar a forma que a empresa era vista, principalmente no Reclame Aqui. Porém, meu chefe simplesmente me fez desistir, e com isso a empresa perdeu. Aí segue um direcional para você. Na maior parte das vezes, o seu chefe está mais perdido que você. Por isso, releve isso. Mas pasmem, pessoal. Depois, ele criou o mesmo projeto, só que mudou de nome. Isso geralmente acontece. Você já deve ter vivido algo parecido. Porém, entender que cada funcionário e cada chefe fazem parte de um código de processamento é algo importante para o seu próximo passo. Não adianta a empresa falar que você é associado, integrante, etc. e tal. Na verdade, você é um número de produção, é só olhar para o seu crachá. Como eu falei anteriormente, não existe almoço grátis. Mas voltando ao assunto da internet, tudo que é feito leva em consideração o aumento de market share e compra pelo usuário do seu produto, ou seja, a jornada do seu cliente do início ao fim. Quando você acessa uma página, um cookie, um carimbo é inserido no seu computador ou no seu celular, identificando seus hábitos de consumo e suas experiências.
A publicidade hoje em dia faz o mapeamento do seu comportamento para lhe oferecer produtos ou serviços. Não é à toa que você pesquisa ou até mesmo fala em algum serviço ou produto e começa a receber uma chuva de publicidade em todas as suas redes sociais. Isso atualmente é um fator indispensável em toda empresa que usa neurolinguística para controlar ou direcionar uma massa de pessoas. A inteligência artificial consegue hoje interpretar todo o seu comportamento e suas alterações de gosto e movimento de forma orgânica, ou seja, geralmente eles te conhecem mais que você mesmo. Um exemplo claro disso, pessoal, foi um evento que o pessoal do Facebook Labs fez, e eu quero compartilhar com vocês. Eles concluíram que, se analisassem as suas postagens do seu feed histórico, seu histórico de comportamento na rede, eles conseguiam saber e prever seu comportamento. Mais ou menos assim. Se eles analisassem 10% de toda a sua postagem, todo o seu histórico de navegação, eles te conheciam como um colega seu de trabalho. Se eles analisassem 30% de todas as suas postagens e histórico de navegação, eles te conheciam como se fossem seus amigos. Se eles analisassem 60% das suas postagens e histórico de navegação, te conheciam como se fosse um familiar, um irmão, que morasse na sua casa, um primo. Analisando 90% das suas postagens e histórico de navegação, eles te conheciam como se fosse a sua esposa ou seu marido. E analisando mais que 90% de toda a sua interação na internet nos feeds do Facebook, eles te conheciam mais do que você mesmo. Isso prova que todo o seu comportamento hoje está linkado, aliado, paralelo a uma rede social, seja ela o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, o LinkedIn ou qualquer outra rede social que você utiliza hoje. O Google, por exemplo, sabe exatamente onde você está pela geolocalização e consegue de forma estrutural mapear seus trajetos e, baseados em históricos, fazer projeção de caminhos e adaptações do trânsito para você. Ele sabe antes de você mesmo se você vai sair no final de semana, afinal você busca roteiros no Google. E quando está doente, busca por sintomas, etc. Então ele sabe se você vai sair nesse final de semana ou não e qual a probabilidade. Ele sabe exatamente suas sazonalidades e interpreta isso diariamente de uma forma automática, fazendo cruzamento entre você e seus amigos, você e sua rede. Com tudo isso, você deve se perguntar: e a nossa privacidade? Isso é legal, mas eu te pergunto, quando você acessa Gmail gratuito, YouTube gratuito, WhatsApp gratuito, você lê os termos e condições de cada plataforma? Em uma pesquisa disseram que 98% não leem. Não existe privacidade, pessoal. Não estamos perdendo a nossa privacidade agora, mas sim desde a década de 90, quando a internet se popularizou no Brasil. São terabytes de informações adicionadas diariamente em todas as plataformas. Se você usa um smartphone, você está alimentando a rede, quer você queira ou não. Você está fazendo parte do processo, você é o processo. Todas as nossas ações alimentam algoritmos de forma orgânica e exponencial. Desde quando você tira uma foto pelo Instagram, ele consegue interpretar quando você abre a câmera, sua localização, identifica os objetos na foto, interpreta os seus gostos, suas vontades e até seu direcional político. É isso mesmo, é um caminho sem volta. E para a inteligência artificial, você é apenas um número, um código sequencial randômico, que transforma todas as ações em projeções para publicidade de anúncio. Sim, publicidade de anúncio. Esse é a grande chave, o segredo para financiar todas as redes sociais. É ele que paga o café no final do dia para as empresas que disponibilizam serviços gratuitos para você. É a publicidade. Ou seja, você vende a sua privacidade pela publicidade. E isso, pessoal, é caro. Mas o que muda na quarta revolução industrial? Ao longo do tempo, tivemos as revoluções industriais que modificaram a nossa cultura e comportamento. Algumas delas eu vou citar aqui. Na primeira revolução industrial foi a máquinas a vapor. Isso foi muito legal e foi um direcionador, um marco. Na segunda revolução industrial foi a energia elétrica, que também foi um marco. Na terceira revolução industrial tivemos a internet. Eu participei dessa terceira revolução industrial e realmente ela abriu caminhos. Você conhecia o mundo sem sair de casa. Mas o que muda na quarta revolução industrial? Na quarta revolução industrial é a união entre a internet e todos os cérebros cognitivos. Ou seja, ele consegue estar em todos os lugares, os robôs, e eles conseguem não somente executar comandos, mas conseguem aprender, analisar e fazer novos comandos por eles mesmos. Ou seja, eles conseguem aprender, eles conseguem raciocinar. Resumindo, a mudança é que agora o robô não só executa, ele pensa também. E por isso que hoje existe a possibilidade do desemprego ser maior. Para exemplificar minha afirmação, eu vou citar 4 exemplos para vocês verem mais ou menos como funciona a mão de obra versus produtividade. Em 1979, pessoal, a General Motors, empresa de fabricação de carros, tinham 800 mil funcionários e um faturamento de 11 bilhões de dólares.
Ou seja, precisava de 800 mil funcionários para gerar um faturamento de 11 bilhões de dólares. Em 2012, o Google, empresa de buscas e publicidade na internet, com apenas 58 mil funcionários, possuía um faturamento de 40 bilhões de dólares. Ou seja, com muito menos funcionários, conseguia um faturamento bem maior. Um outro exemplo, a Blockbuster, em 2004, possuía 84 mil funcionários e um faturamento de 6 bilhões de dólares. Quando veio a Netflix em 2016, ela possuía 4.500 funcionários e um faturamento de 9 bilhões de dólares. Você pode notar nos exemplos que eu citei que todas as empresas após o ano de 2000, devido à escalabilidade de receita da internet, possuíam 90% menos de empregados e até 4 vezes mais de faturamento. Isso é o sonho de qualquer empresa. Isso quer dizer que as pessoas estão produzindo mais em um menor espaço de tempo. Antigamente as pessoas eram especialistas em algo, agora elas estão sendo formadas pelo mercado para serem multitarefas, ou seja, absorverem mais de uma função. Isso, pessoal, explica um pouco por que os salários vêm diminuindo em algumas formações. Porque afeta diretamente o ticket médio dos salários pagos, e com isso o desemprego é maior. Vou citar outro exemplo aqui para vocês. Em 1998, nos Estados Unidos foram 194 bilhões de horas trabalhadas, e se compararmos com 2018, teve um aumento de produção de 42%. Ou seja, produziu os 42% a mais com as mesmas 149 bilhões de horas trabalhadas. E mesmo com o aumento de produção, as horas trabalhadas continuaram as mesmas. Ou seja, mais ações foram feitas em um menor espaço de tempo pelo mesmo headcount, ou seja, pela mesma pessoa. É por isso que 40% dos formandos trabalham em empregos indiretos à sua formação. A pessoa tem formação em direito e trabalha com tecnologia e vice-versa. Você deve conhecer pessoas assim. Essa evolução é explicada pela Lei de Moore de 1965, onde ele diz que a cada 12 a 18 meses ocorre uma evolução tecnológica que irá mudar nossa cultura e o comportamento de onde vivemos. Por isso a tecnologia ela agiliza no processo de aprendizado e agiliza no processo de comunicação, ou seja, podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo com mais pessoas. Mas você deve estar se perguntando, como acompanhar a tecnologia? A resposta é simples, pessoal, não tem como. Afinal, o cérebro do robô é exponencial e nosso cérebro é linear. Temos sim que nos prepararmos para o avanço da tecnologia. Eu mesmo, desde os 14 anos de idade, me aventuro na tecnologia e mesmo assim, sou surpreendido com as novidades que aparecem a todo instante. Um outro exemplo que surgiu agora, e vou falar para vocês. Um exemplo claro de criação disruptiva é o Uber. E se notarmos bem, a capacidade de locomoção, o ticket médio baixo, é na verdade uma ação indireta do Uber para criar uma nova cultura na sociedade. Pois com a entrada de novos carros autônomos, que é isso o desejo do Uber, os motoristas humanos passam a não existir e são trocados por robô. Porém, a cultura foi criada somente devido aos motoristas, e é esse o intuito do Uber, desde o começo. Por isso, a empresa fica no prejuízo todos os anos. Só para vocês terem noção, em 2018 o prejuízo do Uber foi 1,8 bilhões de dólares. E em 2020, com a pandemia, o prejuízo é ainda maior. Mas eles mesmo assim continuam. Porque com o passar dos anos, os motoristas humanos, ou seja, os gastos que eles têm com pessoas, ele vai ser zero, porque vão ser trocados por robôs, ou seja, carros autônomos. Essa é a intenção do Uber. Como pode notar, a evolução do mercado em busca do comportamento humano é algo primordial, que será item indispensável nas próximas gerações. Lembre-se, você tem um comportamento linear, porém este comportamento está localizado em um grupo que fomenta o mesmo behavior score que você. Para te exemplificar melhor também, eu vou citar um exemplo prático de behavior score com algoritmos diferentes. Imagine que existem 3 universos diferentes e o João existe em cada um dos universos. Imagine que são 3 planetas e exista um João em cada um. Porém, todos os personagens nasceram na mesma família, todos os João nasceram na mesma família e caminharam para direcionamentos opostos. No universo 1 ou planeta 1, o João tem 22 anos, é solteiro e mora com os pais e trabalha em um horário comercial. O perfil dele é sair todo final de semana para as baladas com os amigos e consumir fast food e roupas de grife. O código dele, o behavior score dele, é ideal para marcas de roupa e apps de relacionamento. Agora imagine o mesmo João, 22 anos, no planeta 2. Ele é casado, sem filhos e mora em um apartamento alugado. O perfil dele é sair para lugares com ticket médio menor, pois o salário é custeado para manter aluguel e despesas mensais. O código, o behavior score dele, é ideal para imobiliárias e empreendedorismo, ou seja, ele quer ganhar mais, ele quer dar o próximo passo. Agora imagina que existe o João, do terceiro planeta no universo 3. O mesmo João, com 22 anos, porém é solteiro e trabalha como representante comercial em uma multinacional. O perfil dele é de ticket médio maior, ele gasta em viagens com maior frequência, com isso investe em mercado financeiro. O código dele, o Behavior Score, é ideal para tracking de viagens e investimentos financeiros. Percebeu que para cada um, mesmo com a mesma idade, nascido na mesma família, possui fatores de convivência diferentes que o fizeram chegar onde está? Foram decisões que o levaram até lá.
Para cada um dedicamos um código chamado de Behavior Score. É esse o código que o diz onde ele está e a projeção de onde ele estará em 5 anos. Você geralmente não faz essa meta, porém a inteligência artificial com seus algoritmos possui uma meta para cada um de nós. Um outro exemplo prático que eu mesmo criei com os meus robôs para monitorar minhas redes sociais. Hoje tem o Instagram e o LinkedIn. Eu criei o código Behavior Score para cada uma das pessoas que se relacionam comigo na minha rede. No Instagram, por exemplo, o robô analisa e classifica usuários fakes e os remove da minha conta. Afinal, quero conteúdo e não quantidade. A minha meta são 30 mil seguidores no Instagram, a mesma meta do LinkedIn. No LinkedIn ele faz a mesma coisa, utiliza algoritmos para identificar e mapear possíveis fakes e perfil de todas as pessoas. No mês de junho, por exemplo, no Instagram foram classificados como fake 1.256 usuários e removidos da conta. Claro que existe o falso positivo, mas isso vamos falar depois. E no LinkedIn apenas 38 usuários foram removidos. Nota-se que no Instagram a cada 10 pessoas, 4 são potenciais fakes ou robôs. Instagram é quase um robô falando com robô. Por isso que você recebe aquelas mensagens no seu store, nas suas lives e até mesmo no seu feed de pessoas que você nem conhece e até de pessoas que moram em outros países e em outros idiomas. No LinkedIn criei códigos binários de resposta, onde diariamente o robô de forma randômica lê os comentários e ações e classifica de acordo com as expressões das frases. Logo após, dependendo do comentário, ele analisa o perfil das minhas pessoas na rede e classifica essas pessoas. Da mesma forma que eu consegui medir o Behavior Score, várias empresas já fazem isso. E com o tempo todas farão essa análise. Por isso, cada ser humano possuirá um código que o identifica na rede da internet. Seja esse código transparente para você ou não, ele vai existir. Por isso, tudo que você está postando hoje poderá daqui a 10 anos influenciar numa entrevista de emprego, por exemplo. Eles vão monitorar todo o seu passado na internet, toda a sua vida, todo o seu comportamento na internet do passado para fazer uma projeção para o futuro. A tecnologia é algo que a cada dia vai mudar a sociedade e a cultura de onde vivemos. E cabe a você saber se preparar para a 4ª evolução industrial e transformar seu presente em ações determinadas para o futuro. Este foi o 15º episódio da primeira temporada. Obrigado.